capacidade de resolução de problemas, de memorização psicológicas, empatia, questão de bem-estar, enfim, que são outras questões que podem surgir a partir do jogo e eu gostaria também de tentar analisar a partir dos dados que eu tiver. Isso que eu coloquei, mas eu vou deixar isso mais claro no texto, direitinho. E, Carol, deixa eu entender. Nesse trabalho da Carla, que eu vou procurar ler, mas ainda não conheço a professora Carla, ela descreve uma metodologia para analisar essas habilidades cognitivas e psicológicas, ou vocês vão ter que buscar uma metodologia ainda? Então, eu busquei, na verdade, tentei achar em outros lugares, e eu só achei também dos outros autores que estavam presentes nesse artigo que falaram sobre isso. Aí é algo talvez que a gente precise buscar mais mesmo, para ter uma base melhor sobre isso. Porque assim, talvez isso, né? Ficou parecendo assim que a metodologia ainda precisa ficar mais robusta para vocês conseguirem. Mas assim, eu não sabia dizer, tá? Lendo assim, não tive tempo de olhar os artigos e tudo mais, mas me pareceu que vocês vão precisar aí amadurecer a metodologia. E aí quando eu falo amadurecer a metodologia, talvez também pensar nos questionários que estão adaptados ou não. Então, assim, que às vezes essa etapa é bacana, que a gente às vezes vai falar assim, eu acho que talvez o questionário, você possa também incluir tal coisa, posso fazer. Então, acho que é legal pensar nisso daí. Então, em questionário, eu vi que o questionário tinha 2 perguntas lá e tinha um QR Code que ia para o formulário Google. Mas eu não consegui acessar o formulário Google. Olhando ontem, tinha que ter pedido acesso. Por causa do CEP. O CEP me pediu para bloquear todos os formulários e que era liberar só para os participantes. Eles estavam liberados, só que eles falaram que não podiam. E aí, mas tudo que está no formulário eu coloquei, né? Não tem. Só tem 2 perguntas. Só tem isso mesmo. É um formulário muito simples. É só para o feedback mesmo. Eu quis fazer algo pequeno mesmo para não... As pessoas não sei, assim, não tomar muito tempo mesmo. Então, Ana, você está avaliando lá só o critério de diversão no jogo. E você usa o modelo MDA, não é isso que você usa? Então, será que você está analisando os diferentes aspectos que um jogo pode proporcionar para entender se os estudantes... Porque, assim, uma coisa é o que você deseja como game designer, outra coisa é como o público percebe aquilo dali. E aí, talvez, um questionário mais elaborado ajude ao desenvolvimento desse jogo, mesmo que seja aplicado com grupos focais, que não seja com da turma, etc. Mas para você conseguir trabalhar melhor o jogo, mas que avalie coisas que estão relacionadas à estética, à mecânica do jogo, a relação dele com o aprendizado. Existe um questionário que eu tenho utilizado como básico, é o Mega Mais. Eu acho que eu coloquei lá na indicação para vocês, de repente vocês avaliarem. É um questionário muito grande, talvez simplificarem ele, etc. Mas eu acho que assim, você analisar só o aspecto de diversão e pedir sugestão, eu acho que era isso, né? Sobre os jogos, eu achei muito pouco para contribuir para o processo de game design de vocês. Entendi. Porque essa questão mesmo da aprendizagem realmente não era o meu foco no formulário. Era a questão da aprendizagem, eu vou tentar usar só as gravações das participações. Mas falando do objetivo que você quer desenvolver os jogos e quer analisar o processo de desenvolvimento desses jogos. Para ter uma percepção, né, do jogo. Então, e aí para você ter uma percepção do jogo como um todo, ele é muito além da diversão. Ele tem que também estar, como é um jogo sério, também tem que estar claro para a pessoa que for utilizar o jogo que tem aquele objetivo de aprendizagem. Então, esse questionário, ele é um modelo para jogos educativos, eu acho que não me engano digitais. Mas aí eu te mandei a referência. Eu acho que, por isso que eu estou falando assim, às vezes a gente tem que conhecer entender um pouquinho melhor da metodologia, a gente pode eventualmente, pela experiência que a gente foi tendo na vida, assim, poxa, para outra coisa pode te ajudar e tudo mais. Então, e aí o seminário, às vezes, quanto mais detalhado você tem, ajuda mais isso daí. E aí, sobre esse processo assim, do game design, né, eu concordo que é importante você ter ali uma base, um referencial teórico mais legal, assim, para você citar, mas, por exemplo, até assim, eu senti falta, por mais que você tenha criado o seu método, que você cite alguns métodos existentes e falando assim, o que você foi modificando disso daí. E às vezes ter um documento, tipo um GDC, e aí tem
exemplo, o próprio que você já fez, tem uma disciplina do Chechel que eu acho que é bem bacana, assim, que ele apresenta lá um endo-GDC que ele fez para jogos educacionais, que você coloca numa página todo o processo assim por trás, e acho que ajuda quando você vai descrever lá nos resultados, a entender o seu processo de planejamento do jogo. E aí o planejamento de várias etapas do jogo. Em vez de então ficar grandão, como você está descrevendo tudo, você vai primeiro apresentar uma coisa resumida e depois você vai descrevendo melhor aquilo dali. Então eu estou te indicando a literatura para depois você dar uma olhadinha. E na metodologia, eu senti falta de você colocar também quais as premissas que você... E eu sei que tem, Carol, só acho que é uma mudança de ordem aqui. Porque você vai discutir ela lá nos resultados. Quais foram as premissas que você tinha no desenvolvimento do jogo? Quando eu fui lendo, eu falei assim, gente, para quem tem o jogo mesmo? Qual é o público-alvo? É para jogar em educação formal? Que você iria analisar os parâmetros, alguns documentos norteadores curriculares para se basear no jogo, que você fez levantamento bibliográfico para produzir os jogos, que você pensou que a duração do jogo tinha que ser em um tempo de aula. Então, todas essas premissas tem que estar lá na metodologia. Qual público, educação formal, como foi o processo de game design, o que você levou em conta. E aí você pode também colocar quais eram os valores que você gostaria de inserir no jogo. E aí tem uma referência muito bacana, que é o Values at Play, da Flanagan, que ela fala sobre games, sobre jogos digitais, mas eu acho que é legal se você ler essa referência e ver que valores que você quis pensar em incluir nesses jogos que você desenvolveu. Acho que se você colocar isso tudo na metodologia e depois nos resultados explicar o que você foi fazendo, vai ficar mais claro isso daí. Então, e vai ficar claro que você fez um processo importante do desenvolvimento desses jogos. E você não vai falando na metodologia, tá? E aí agora vem uma pergunta, que assim, você vem falando, então, incluir os parâmetros na metodologia, BNCC. Se você pensou, por exemplo, eu não conhecia esses indicadores de habilidades cognitivas e psicológicas, mas se ao pensar nos jogos, você queria atingir quais indicadores dessas habilidades cognitivas e psicológicas? Então, e quais indicadores que você pretendia atingir de alfabetização nesses jogos? Então, assim, teve esse planejamento? Como é que foi? O que você acha que conseguiu atingir? Por exemplo, nos jogos que você desenvolveu, você tem lá os 3 eixos, você utiliza a referência de Cicerone, os 3 eixos lá da alfabetização científica. Quais eixos que você acha, como game designer, que você conseguiu atingir de alfabetização científica nesses jogos? Todos os eixos? Sim, eu estava pensando exatamente nisso, que é algo que eu pensei recentemente mesmo, que seria interessante fazer o que eu espero e quais vão ser os... Depois, né, fazer, não sei se a palavra comparar é melhor, mas vou usar aqui temporariamente, comparar com os resultados obtidos. Mas, sim, é uma... Muito obrigada, ótima... Imagina, Carol, a gente está aqui para trocar mesmo, né? Também estamos aprendendo juntas aí nesse processo. Então, assim, uma coisa, por exemplo, que você vai falar até nos resultados, da importância do playtest. E pelo que eu entendi, assim, ficou pouco claro para mim as etapas que você desenvolveu em Portugal, para a sua pesquisa especificamente. Porque a gente aprende um monte de coisas diferentes, mas para a sua pesquisa, o que você, ali em Portugal, trabalhou na sua pesquisa de doutorado? Eu entendi que eram os playtests. Então, é porque no jogo, é Portugal que eu de fato me dediquei no desenvolvimento dos jogos, né? Então, eu teve todo o acompanhamento da equipe lá, principalmente do grupo de pesquisa do departamento de videojogos, do Gaming, que me auxiliou nesse processo de teste. E teve outras como se diz, etapas também que eu pude estar participando lá, que foram acrescentando nesse conhecimento. Então, mas... É bacana deixar isso daí tudo claro. E quando